A Polícia Civil de Encruzilhada do Sul, no dia de hoje, 27 de outubro de 2023, sexta-feira, realizou a prisão preventiva de uma mulher de 18 anos de idade, pelo crime de homicídio qualificado e ocultação de cadáver de seu próprio filho recém-nascido. Na segunda-feira, 23 de outubro, nesta mesma semana, à noite, um bebê foi encontrado dentro de uma sacola de lixo, dentro de um caminhão de lixo. Os coletores de lixo verificaram, aparentemente, se fosse um boneco, se seria um bebê, pararam o caminhão de lixo e viram que, infelizmente, era um recém-nascido. E imediatamente, então, ligaram para a Polícia Militar, que acionou a Polícia Civil. Já imediatamente a Polícia Civil ouviu, então, os coletores de lixo. Já alguns minutos depois identificou quem seria essa mãe, porque ali nas redondezas tinha uma mulher que estava grávida. Ouviu a agente de saúde que estava responsável naquela região por acompanhar as pessoas grávidas. Ela disse que realmente existia uma mulher naquela região que se negava a receber as visitas. A Polícia Civil, já no dia seguinte, ouviu os familiares dessa menina, dessa mulher de 18 anos, e essas pessoas confirmaram que insistiam para que ela fizesse exames de gravidez, mas que ela se negava a fazer, porque dizia que não estava grávida. Inclusive ficava brava quando era questionada que estava grávida, que começou a usar roupas largas para esconder a gravidez. Depois dessas oitivas, a gente também ouviu a própria suspeita, que assumiu ter jogado o seu filho recém-nascido no lixo, porém negou que soubesse estar grávida. Disse que estava sozinha no momento em que iniciou o parto e que aparentemente o bebê tinha nascido morto e que por medo de não ser bem recebida pelo seu pai, pela gravidez, medo de ser abandonada ou algo do tipo, por estar nervosa, também acabou jogando no lixo. Porém, o relato dela é muito incompatível, mentiroso. Por quê? Porque os próprios familiares diziam para ela que, caso ela estivesse grávida, eles iriam cuidar do bebê. Inclusive, incentivavam ela a fazer os exames. Além disso, o relato dela é bem incompatível porque ela disse que estava nervosa, porém falou que ficou 10 minutos olhando o recém-nascido dentro do vaso sanitário de cabeça para baixo. Depois disso, ela colocou ainda ele dentro do saco de lixo, foi até a lixeira, colocou ele na lixeira, voltou para o banheiro, limpou o vaso, passou um pano, tomou banho, continuou fazendo o jantar, deitou no sofá, ficou mexendo no celular, vendo televisão. Então, para fazer todo esses atos, ela não estava nervosa, mas para ligar para pedir socorro, para ligar para um médico, ligar para o hospital, ligar para um familiar para pedir ajuda, aí ela estava nervosa. Então, na verdade, todo esse comportamento dela mostrou que ela estava extremamente fria e não tinha nenhum sentimento por um ser que, na verdade, era seu próprio filho, com quem ela deveria ter o melhor sentimento possível, que era o sentimento de amor. Então, ficou bem esclarecido que ela teve sim o desprezo e a intenção de que aquele recém-nascido morresse, e isso realmente aconteceu. Para verificar se aquele recém-nascido teve vida fora do útero ou se ele já nasceu sem vida, a primeira diligência que foi feita pela Polícia Civil já na segunda-feira de noite, minutos após o encontro do cadáver no lixo, foi pedir uma perícia para verificar se houve respiração fora do útero. E o resultado do perito médico legal foi de que sim, houve respiração. Portanto, não se trata de aborto.
que seria o caso se não houvesse respiração fora do útero. Se trata de homicídio. E no caso, como a vítima era menor de 14 anos e como a vítima também não tinha condições de se defender, se trata de um homicídio duplamente qualificado. E como a suspeita, essa mãe de 18 anos, essa homicida, como ela escondeu o cadáver no lixo, ela responde também por ocultação de cadáver. Então, a Polícia Civil, na quinta-feira, quando saiu o laudo, depois de fazer todas as diligências, pediu a prisão preventiva. Na sexta-feira de manhã, o Ministério Público deu parecer favorável e na sexta-feira ainda o Poder Judiciário decretou a prisão preventiva e na própria sexta-feira a Polícia Civil cumpriu essa prisão preventiva e encaminhou a presa para o presídio de Guaíba, que é o presídio de referência na região para presa. A Polícia Civil, então, fica à disposição da comunidade, do Poder Judiciário, do Ministério Público, para demais esclarecimentos. Lamenta mais algum tipo de caso desse, mas agradece também à equipe por ter tido mais um resultado positivo e rápido, já que o crime aconteceu numa segunda-feira de noite e na quinta-feira já tinha o pedido de prisão preventiva e o crime já estava elucidado. E uma coisa muito importante e bem delicada, que essa mãe, se é que pode se chamá-la de mãe, não conseguiu explicar, é a ocorrência de duas lesões profundas no tórax do recém-nascido, que, segundo o laudo pericial, foram as responsáveis pela morte desse recém-nascido. São duas lesões profundas que chegam quase a atravessar o corpo do recém-nascido. A gente não conseguiu encontrar qual seria o instrumento que causou essas lesões. Mas seria algum instrumento que chegou a perfurar, então entrou no corpo desse recém-nascido. São duas lesões no tórax dele, uma do lado esquerdo e outra do lado direito, medindo cerca de 22 milímetros. Então, além de jogar no lixo, antes disso, foram causadas duas lesões nele, que causaram a morte dele. E a gente, para verificar, e até mesmo já antevendo que ela fosse dizer, e a defesa fosse dizer que isso seria advindo, por exemplo, do caminhão de lixo, a gente foi até o caminhão de lixo e verificou que não tem no caminhão de lixo nenhum instrumento que pudesse causar essas lesões. Na lixeira, também não tem nada que pudesse causar aquelas lesões. A gente tirou foto da lixeira também. Então, não sendo da lixeira, não sendo no caminhão de lixo, e sendo isso a causa da morte do recém-nascido, e sendo a mãe, se é que se pode chamar de mãe, a única pessoa que mexeu no recém-nascido, ela foi, então, a responsável por causar a morte dele.